comecei a fazer com que os jovens que participavam do grupo que eu participava, tentar movê-los para ir para essas revoluções, para aquelas manifestações. Revoluções não, para aquelas manifestações. De que eles deveriam participar, que eles deveriam ir, porque aquilo era ser católico de verdade, aquilo era fazer a missão cristã, aquilo era realmente levar o evangelho. O que adianta você falar de Deus e não se preocupar com as causas sociais e tal? E eu participei de uma das manifestações, fui movido por aquele ímpeto, chegava em casa, assistia a TV e vibrava com as coisas sendo quebradas, com toda aquela destruição, porque para mim, naquele momento, aquilo era o certo, aquilo era o bem, aquilo era fazer a coisa certa, aquilo estava ligado a um espírito de, vamos abrir aspas aqui, mas até mesmo de certo amor, de certa caridade. E por que isso estava acontecendo comigo? Por que eu possuía esse imaginário, essa vontade? Porque eu aprendi na escola que aquilo era certo, porque da maneira que me apresentaram a ideologia, daquele jeito que me mostraram o marxismo, aquilo fazia sentido. Que na minha paróquia, também muito conduzida pela teologia da libertação, como é hoje 99,9% das paróquias do Brasil, muitas paróquias aí são conduzidas ainda pela teologia da libertação, e muitas vezes as pessoas nem sabem e estão compartilhando, estão defendendo ideias que são da teologia da libertação. Muitas vezes nem os padres sabem que estão defendendo uma revolução, estão defendendo a ideologia, porque eu também já fui desse jeito. O meu horizonte de consciência era esse. Então, por mais que eu fui formado dentro da fé católica, por mais que desde de berço ter sido criado dentro da igreja, a minha visão de igreja, a minha visão cristã das coisas era uma visão totalmente adúltera, totalmente deturpada. E isso é muito triste, porque isso que aconteceu comigo, aconteceu com inúmeras pessoas. Talvez você que esteja vendo esse vídeo também tenha passado por isso. É muito provável que você que está vendo esse vídeo tenha passado por isso, ou que seu filho esteja passando por isso nesse exato momento. Então, a partir disso, eu acabei conhecendo o professor Olavo de Carvalho, comprei o livro O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota, e quando eu terminei o livro, li rapidamente todo ele, e quando eu finalizei o livro eu disse, caraca, eu era realmente um idiota. Aquelas questões políticas, econômicas, sociais, ideológicas, e vi que me mentiram sobre isso, eu me perguntei, mas será que também não mentiram sobre a história da igreja? Será que não mentiram sobre a Inquisição? Será que não mentiram sobre as Cruzadas? Será que também aquilo que me ensinaram sobre a história do Brasil não está errado? Aquilo que falaram sobre a história de Portugal, sobre a monarquia no Brasil, sobre os movimentos políticos na história do Brasil, sobre o regime militar, será que também isso não mentiram para mim? Será que a história geral que me contaram está certa? Será que realmente nós viemos dos macacos e tudo mais? Isso já era o ano de 2014. Eu comecei então a mudar toda a minha concepção da história. E comecei a tentar entender o que realmente aconteceu. Tentei pesquisar, buscar livros, buscar professores. Tive a graça de encontrar boas pessoas que me conduziram, bons padres
que puderam me direcionar nesse caminho de pesquisa, mas eu comecei a estudar, a revisar aquilo que haviam me apresentado sobre a história, principalmente sobre a história da igreja, e depois eu comecei a ir também para a história do Brasil e história geral. E eu comecei a perceber que, da mesma forma que eu havia sido enganado sobre as questões econômicas, políticas, sociais, eu também havia sido enganado na questão histórica. E o pior é que a história que haviam me apresentado não fazia nenhum sentido. E quando você encaixava a história da igreja, a história geral, a história do Brasil, a história bíblica, e via as coisas da maneira correta, relatando a ação de Deus na história e como a humanidade foi conduzida pela providência divina, as coisas começaram a bater, as coisas começaram a fazer sentido. Então, eu comecei a acordar, literalmente eu comecei a acordar, literalmente eu deixei de ser enganado. E essa se tornou o principal jargão, né, o slogan, né, o meu slogan, assim, né, deixo de ser enganado, porque essa frase, ela remete exatamente àquilo que eu senti. Eu estava sendo enganado. Roubaram tempo da minha vida, roubaram anos da minha vida, da minha catequese, do meu ensino fundamental, do meu ensino médio, dentro da universidade. Eu perdi tempo. Essa é essa sensação. E quando você tem isso, você acaba ficando, muitas vezes, angustiado. Uma angústia bate seu coração, porque você diz assim, eu nunca vou aprender as coisas. E muitas pessoas aí acabam se perdendo, porque querem aprender tudo de uma vez.